Bom dia, irmãos. Que dia é hoje? E por que o desânimo? Hoje é sábado, irmãos. Bom dia! Bom dia! Oh, glória! Abençoado seja o nosso Deus. Nossa, irmãos, eu até fiquei triste quando vocês disseram um bom dia assim tão xoxo. Nossa, mas nem parece que nós estamos na casa do Senhor. Viemos buscar o que aqui? Não é a bênção? Não viemos adorar o nosso Deus? Mas e quando nós vamos na casa de um irmão, nós vamos com alegria ou vamos com desânimo? Com alegria. Então nós estamos na casa do Senhor, buscando o Senhor. Nós temos que estar felizes por estar aqui. Porque nós temos que pensar que muitos queriam estar aqui e não estão. Então hoje nós vamos falar um pouquinho. Mas primeiro vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 17 de João. Todos acharam? Digo amém. Quem não achou diz misericórdia. Cruzes. Amém. Oh, glória. Vamos orar primeiro, depois nós colocamos o hino. Aí eu te explico por que depois. Querido amado Deus, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, com as nossas escrituras abertas, com as nossas Bíblias abertas, para que através da tua palavra o teu poder recaia sobre a tua igreja. E que nós possamos, nesse momento, entender um pouco mais da tua palavra. E que o teu Santo Espírito esteja conosco. E que eu não venha falar de mim mesmo, mas sim das coisas que vêm do céu. Que as palavras que forem proferidas hoje não sejam de mim, mas sim do teu Santo Espírito. Por favor, Pai, nos guie, nos ilumine nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 17 de João fala da oração sacerdotal de Jesus. É a oração essa que Jesus faz por mim e por você, antes mesmo de nos conhecer. E hoje nós vamos falar de um versículo bíblico que está nesse capítulo 17, que passou desapercebido e essa semana Deus colocou na nossa mente que nós devíamos falar sobre ele, que é o versículo 3. E veja, a primeira parte do versículo diz: a vida eterna é esta, que conheçamos, ou que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que interessante. Esse texto nós temos uma mensagem completa nesse texto. É uma mensagem completa sobre a vida eterna. E foi difícil de analisar esse contexto, porque quando eu comecei a ler isso, eu disse, só um pouquinho, a vida eterna é essa. Jesus menciona claramente o que é a vida eterna. Jesus deixa claro aqui nesse versículo. E a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: você realmente quer a vida eterna? Você realmente acredita na volta de Jesus? Você realmente quer ir para o céu? Amém por isso, porque eu também quero. A pergunta é: quando começa a vida eterna? Vamos louvar a Deus e a gente vai falar sobre esse assunto. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando
digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou no estado de grande miséria, ele disse com a voz embarcada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, de buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Que a paixão pela presença de Jesus, neste momento, esteja aqui. Porque nós vamos falar é como nós devemos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, nós temos que ter essa paixão, que Ele esteja sempre conosco todos os dias. Amém? Podeis sentar. A pergunta é: quando começa a vida eterna?
Quando a gente lê o versículo 3, e a vida eterna é esta, ele está fazendo uma pergunta para mim e para você. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse texto mostra que as teorias usadas, ou melhor, as teorias que usamos são corretas? Que a vida eterna começa quando a pessoa morre, ou vai começar quando Jesus voltar, ou melhor, ou vai começar depois do milênio. Esses pensamentos não estão completamente errados, mas estão incompletos. Mas esse versículo nos faz entender algo mais profundo, que integra as ideias anteriores. Esse texto falará claramente que a vida eterna é conhecer a Deus. O Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Pai enviou. Isso é a vida eterna. Isso pode acontecer agora comigo e com você. Que conhecimento nós temos de Deus? Será que nós o conhecemos a ponto de dizer que nós queremos viver a vida eterna com Deus? Será que realmente nós conhecemos a Jesus tão profundamente como esse texto diz? A vida eterna é esta, que nós conhecemos a ti, o Deus verdadeiro, e a quem o Pai enviou. Será que nós conhecemos? Porque a vida eterna, ela começa quando começamos a conhecer a Deus e a Jesus. Quando começamos. E quem nos faz conhecer a Deus e a Jesus? O Espírito Santo. É Ele que nos conduz a ler a Bíblia. É Ele que nos leva até Deus. É Ele que nos leva até Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz entender a palavra e aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Não esqueçam, irmãos, que a vida eterna é conhecer a Deus. Será que podemos conhecer a Deus e a Jesus? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Pois a Bíblia afirma isso. Mas quando colocamos esse conhecimento no nível humano, que é o nosso nível, a gente fica assustado. Vou dar um exemplo. Duas pessoas, amigos, marido e mulher, pai e mãe, filhos. Porque existem pessoas que passam a vida inteira juntas e não se conhecem. Passam boa parte da vida juntos e não se conhecem. Sabe por quê? Porque conhecimento de uma pessoa ou de outra é um processo, é um caminhar, é o dia a dia. E com Deus não é diferente. Somente e com Deus tem um detalhe que diferencia isso. Nós somos pecadores e não podemos ver a Deus. Sem vê-lo, se torna mais desafiador ainda conhecer a Deus. Mas é possível conhecê-lo. Como podemos conhecer a Deus que a gente não vê? Abram suas Bíblias em 1 João. Esse é o primeiro ponto.
Como nós vamos conhecer a Deus que a gente não vê? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4 de 1 João, versículo 20. Diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí eu pergunto, nós podemos conhecer a Deus que nós não vemos? Sim, porque esse versículo é bem claro. Amo a Deus e odiar a seu irmão. E quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, que nós temos a semelhança de quem? Então, se eu não amo o meu irmão que eu vejo todos os dias, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não amo a minha esposa adequadamente que eu vejo todo dia, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não amo os meus filhos da maneira correta, como é que eu vou amar a Deus? E o pior de tudo, como é que eu vou conhecê-lo? O 1 João capítulo 4, versículo 8, também nos dá mais um detalhe. Assim é Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é? Se Deus é amor, e eu não amo quem eu vejo todo dia, como é que eu vou conhecer a Deus? Se nós estamos aqui, nos olhando agora, e ao mesmo tempo, às vezes, me passa na cabeça que a irmã não podia vir assim, a irmã tinha que vir daquele jeito. Mas eu pergunto, eu fui na casa da irmã para ver por que ela está vindo assim? Irmãos, nós temos que amar os nossos irmãos do jeito que eles são, não do jeito que eu quero que eles sejam. Amor é algo maior do que a gente entende. E se eu quero amar a Deus, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero ter a vida eterna, eu tenho que amar os meus irmãos do jeito que eles são. Porque é Deus, é Jesus que transforma, é o Espírito Santo que transforma, não é eu. Se o irmão está correto, se o irmão está errado, eu posso aconselhá-lo, mas eu não posso mudá-lo. 1 João capítulo 2. Versículo 3. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não guardo os mandamentos dele? Deus é amor. E quando ele fez os mandamentos, ele fez por amor. E tudo que Deus tem feito para mim e para você é com amor. E quando Jesus fala no capítulo 17 que a vida eterna é conhecer a Deus e a Ele, é porque sem amor nós jamais iremos para o céu. E como eu vou conhecer esse Deus maravilhoso? João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. Mateus, Marcos, Lucas, depois João. 39.
capítulo 5, versículo 39. Todos acharam? Amém? Misericórdia? Bah, tá difícil, irmão. Versículo 39 diz assim, a primeira parte. Vamos ler ela em 3 partes. A primeira. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu jamais examinar as? É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Examinar as Escrituras. E quando eu examino as Escrituras, o que Jesus diz em João 17? Porque nelas contém a vida, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, Jesus. Então eu jamais vou conhecer a Deus se eu não examinar as Escrituras. Porque as Escrituras, elas testificam. Quando ela fala testificam, ela diz, eu estou testemunhando de Jesus. E se eu não ver, e se eu não ler, e se eu não buscar, eu jamais vou conhecer. Irmãos, a vida eterna ela começa agora. Não é quando eu morro. Não é quando vem o milênio. A vida eterna começa agora, ao conhecer Jesus, ao conhecer a Deus, a conhecer o seu amor. Porque quando você for para o céu, você tem que você vai levar com o seu caráter lá para cima. O seu caráter não vai ficar aqui. O seu caráter, quando Jesus voltar, ele não vai ser transformado. Mas sim o seu corpo vai ser transformado. Num corpo corruptível, num corpo incorruptível. Num corpo mortal para um corpo imortal. Mas o seu caráter vai ser o mesmo. Por quê? Porque se você não guardar os mandamentos de Deus, você vai ter o caráter de Deus? Não. Você tem que guardar os mandamentos. É duro? É difícil? Eu não disse que era fácil. Mas a questão toda é, eu quero ir para o céu? Eu quero viver a vida eterna? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje. Porque é a Bíblia que nos santifica, é a palavra de Deus que nos santifica, é a mesma palavra que diz que ela testemunha de Jesus. É a mesma palavra que está lá em João, capítulo 4, versículo 20, no capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. É essa palavra que diz que Deus é amor. E é através do amor de Deus que eu vou poder estar um dia no céu. E eu quero estar no céu? Esse é o primeiro ponto. Que é através da Bíblia que eu posso realmente viver a vida eterna. É o ponto crucial para que eu venha conhecer a Jesus. Que eu venha conhecer a Deus. E o segundo ponto. E tem mais um detalhe aqui, que eu já estava me esquecendo. Que quando você lê a Escritura, quando nós lemos as Escrituras, quando nós as estudamos, quando nós meditamos, quando nós dedicamos tempo a ela, estamos conhecendo a Deus. Nós temos dedicado esse tempo, nós temos estudado, nós temos buscado a Deus na palavra. O segundo ponto é através da oração. Nós podemos conhecer o Pai. Nós podemos conhecer a Jesus. Porque a oração não serve somente para pedir e agradecer. A oração também serve para nos relacionar com Deus. Temos que ser amigo de Deus, amiga de Deus. A oração é uma fonte que te leva ao conhecimento de Deus. Quando um amigo nosso está doente, quando um irmão nosso está doente, nós não oramos a Deus?
E por que nós oramos a Deus somente quando alguém adoece? Por que nós oramos a Deus somente quando nós precisamos de algo? Por que nós só oramos a Deus quando a dificuldade está acima da cabeça? Por que nós não temos essa intimidade, essa comunhão, esse conhecimento que nós temos que ter dia a dia no caminhar e no falar com Deus diariamente? Nós precisamos disso. A minha alma necessita disso. A paixão pela presença de Deus me diz isso. Que eu preciso dele. Esses dias eu estava olhando não me lembro se foi no Facebook, no WhatsApp, não sei, que dizia que o peixe não vive sem a água, mas a água vive sem o peixe. A árvore não vive sem a terra, mas a terra vive sem a água. E o homem não vive sem Deus, mas Deus vive sem o homem. E nós temos que viver para Deus, adorá-lo, glorificá-lo. Deus nesse momento está dizendo: quando é que vocês vão orar a mim? Quando é que vocês vão clamar a mim? Quando é que vocês vão buscar a mim? Tem um texto muito conhecido que é 1 Crônicas ou 2 Crônicas 14:7, se eu não me engano, ou 7:14, que diz: se o povo clamar, 2 Crônicas, né, irmã? Que fala sobre isso. O povo tem que clamar, tem que se humilhar, tem que chamar a Deus. E nós não fizemos isso às vezes. Como é que realmente eu tenho uma comunhão com o Leonir? Eu falo com ele toda semana. Mas eu conheço o Leonir? Não. Conheço o Leonir por falar com ele. Mas o próprio Leonir falou: vai viver com ele, que você vai conhecer ele. Mas para mim estar com Deus, eu tenho esse motivo. Eu posso estar com Deus todos os dias se eu quiser. Todo momento se eu quiser. Vocês entenderam quando eu disse se eu quiser? Assim também vai ser no dia do juízo. Se Deus quiser, eu estarei lá. E como é que eu faço para ter essa oração com Deus? Mateus capítulo 6. Esse versículo todo mundo conhece. 6:6. Diz assim: olha como começa esse versículo. Jesus deixa bem claro quando ele diz assim: tu. Jesus não fala assim: orem para mim. Jesus diz: tu. Porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus não disse: vocês orem a mim em secreto. Jesus não diz: vocês entrem no seu quarto. Jesus está falando individual para cada um. Quem conhece o português sabe do que eu estou falando. Tu é singular. É uma pessoa. Nós são todos. Então, tu é somente eu. Marco, entra no teu quarto e orares a teu Deus. Filipenses capítulo 4. E quando você orar, você tem que entregar o seu coração a Deus. Não é orar de qualquer jeito. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Olha que interessante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Como é que as coisas
minhas serão conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, se você nesse contexto não entregar o teu coração a Deus, não colocar diante dele tudo o que tu necessita, tudo o que você está passando, não que ele não saiba, irmão. Ele sabe. Lembra quando eu falei que eu amo a minha esposa? Se eu não amar a minha esposa, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Na oração ela não é diferente. Por quê? Porque Deus sabe o que você precisa. Mas quando a tua esposa precisa de alguma coisa, se ela te falar, você vai ficar sabendo. Mesmo você morando com ela. Mas se ela não te falar, você vai ficar sabendo? Tu vai ficar sabendo, Bruno? Muitas coisas podem ficar sem saber, né? Exatamente. Por quê? Porque ela não te falou. E tu vê ela todo dia. Se o teu filho tem algum problema, se ele não te falar, às vezes você não fica sabendo. E a mesma coisa a Deus. Não que Deus não saiba. Deus sabe. Mas Deus quer ouvir de você. Deus quer que você entregue o seu coração a Ele. Fale com Ele. Medite com Ele. Louve com Ele. E às vezes nós achamos melhor olhar o TikTok. Ver as mensagens que chegam no YouTube, no Facebook. Mas é isso mesmo. É lamentável, mas essa é a verdade. Tem muitos que deixam de guardar o sábado para ficar nas redes sociais. Veja, irmão, o sábado ele é diferenciado. É o momento de nós estarmos com Deus. O sábado não é para que nós façamos o que nós queremos, mas sim o que Deus determina. Capítulo 58 de Isaías, versículo 13 e 14, deixa bem claro: se desviares o teu pé de profanar o santo sábado do Senhor e fazeres as coisas do teu próprio interesse. Deus não pediu 6 dias para nós, Deus pediu 1. E esse dia, às vezes, nós fizemos mal e porcamente porque nós temos que guardar ou fazer qualquer outra coisa que seja melhor para nós. Sejamos fiéis, mordomos de Deus. Sejamos aquilo que Deus quer para mim e para você, não o que você quer para você. Deixe o seu ego de lado, deixe o seu eu de lado. As provações estão chegando. Lembra que nós falamos na escola sabatina? Que vai chegar o momento que você tem que estar preparado. E se você não estiver preparado, você vai cair. Essa porta vai estar fechada. Eu não vou estar aqui pregando, o Leonino não vai estar aqui pregando, outros irmãos não vão estar aqui pregando, porque a porta vai estar fechada. E o que nós faremos na nossa vida? Porque nós temos essa palavra e nós nunca nos aprofundamos nela. A vida eterna é esta, que conhecemos o Deus verdadeiro. E a vida eterna começa aqui, agora. Porque nós temos que fazer da nossa vida um pedacinho do céu. E nós temos feito isso? Quando eu li isso aqui, é a mesma coisa que eu ter dado um tapa em mim mesmo. Porque tem horas que eu também não faço o que deve ser feito. Porque eu acho que eu devo atender outras coisas em vez de atender aquilo que é necessário. O que falta para nós? Conhecimento? O que falta para nós? Que cada um faça a sua autoanálise para dentro de si. Eu coloquei aqui alguns pontos. Tenha uma vida de oração, porque a oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. Arrependa-se dos seus maus caminhos.
Estude a palavra de Deus. Pratique a gratidão. Envolva-se com a comunidade. Ajude as pessoas a seu redor. E o terceiro ponto, que é muito interessante, ele diz o seguinte: quando você medita e contempla as obras das mãos de Deus, os céus, a terra, o mar, as árvores, tudo que Deus fez, quando você medita nas obras de Deus, você conhece melhor a Deus. Precisamos contemplar as obras do Criador. Nós temos contemplado as obras que Deus tem deixado. Nós temos visto ela com os olhos que nós temos que olhar, com os olhos da fé. Veja, irmãos, existem fenômenos na natureza que são inexplicáveis. Busquem, olhem o que Deus tem feito. Uma vez eu fiz uma brincadeira, que na realidade eu estava falando a verdade. Vocês já imaginaram a vastidão do mar? O quanto o mar, nós podemos medir o mar? A profundidade dele? Veja como Deus é perfeito. O mar possui água salgada. Foi o homem que foi lá de barquinho e começou a largar sal no mar? Não tem como. O Mar Morto. Vocês sabem por que ele é chamado de Mar Morto? Não há vida nele. Por quê? Por causa do sal. Mas eu pergunto, se no Mar Morto não existe vida, como é que no mar existe? É Deus. Foi Deus que separou uma coisa da outra. Por que existe água doce? Porque Deus, na sua criação, Ele separou a água salgada da água doce. A Bíblia deixa bem claro, separou rios de mares. Aí nós começamos a conhecer quem é Deus. Porque se Deus deixasse somente a água salgada, nós teríamos água? E o nosso corpo é quanto por cento de água? 70% de água. Nós já estaríamos mortos há muito tempo. E também tem aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida somente por um instante, para nos levar um recado. Eu estou aqui, eu estou contigo. Deus coloca pessoas para nos abençoar em momentos críticos da nossa vida. E às vezes nós estamos orando e dizendo, onde estás tu, Deus? Mas Deus mandou Leonir lá na tua casa para falar contigo. E você não quis receber, porque não era Deus. Existe uma história também sobre isso. Que um cristão estava no meio de uma enchente. Acho que a maioria conhece. Ele orava a Deus para que Deus viesse salvá-lo. Aí Deus mandou uma embarcação, ele não quis ir. Mandou outra, ele não quis ir. Mandou outro, ele não quis ir. Mandou helicóptero, ele não quis ir. Porque ele estava esperando Deus. Quando na realidade Deus já tinha mandado a salvação. E às vezes Deus manda pessoas até nós para que nós sejamos salvos, para que nós não nos arrependemos daquilo que nós fizemos. Deus manda pessoas para que nós caminhamos junto com Ele. Nunca se esqueçam que as pessoas que aqui estão, de alguma forma, todas elas são mensageiras de Deus. Todas elas vão estar com Deus. E é através da palavra de Deus que nós vamos conhecer a Deus. É através da Bíblia que nós vamos conhecer a Deus. E Deus tem várias formas de falar comigo e com você. Cabe a cada um interpretar a forma com que Deus fala. E se nós não interpretarmos da maneira correta,
nós estamos nos perdendo. A hora está estourando. Tinha bastante mais coisas para falar. Porque esse livro, ele é maravilhoso. Ele tem tanta coisa aqui. Mas conhecer a Deus é o mais importante para que nós tenhamos a vida eterna. Conheçam a Deus. Conheçam a Jesus. E nós teremos a vida eterna. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Querido amado Deus, que a tua palavra realmente venha trazer alegria aos nossos corações. Que nós possamos meditar, que nós possamos estudar e que nós possamos sair daqui muito melhor do que chegamos. Por favor, Senhor, que o teu Santo Espírito nos acompanhe em segurança para os nossos lares e que nós possamos passar para as pessoas aquilo que nós aprendemos mais uma vez sobre a presença do teu Santo Espírito. Por favor, Pai, nós clamamos a Ti por aqueles irmãos que não têm vindo, por aqueles nossos irmãos que não têm comparecido à Tua casa de oração. Que o Teu Santo Espírito possa ir à casa de cada um e levar a eles a mensagem que o Senhor logo estará de volta. Por favor, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.